Olá, hoje é domingo, são agora 15 para 5 da tarde. Vou fazer um vídeo falando do que se passou não só na semana, nas duas últimas semanas, de muita volatilidade, muita queda de circuit breakers. O que aconteceu, como que evoluíram as coisas, o que a gente pode pensar para frente, sem muita futurologia, porque isso não existe, né? Mas principalmente dessa vez com um pouco mais de dados, né? Tive tempo de pegar bastante gráfico, de pegar bastante número, de fundamentar um pouco mais aquilo que eu já venho falando e tentar entender melhor e te explicar melhor o que a gente está vivenciando, né? Que, de fato, do ponto de vista de bolsa, de investimentos, não é tão diferente do que aconteceu no passado. A crise na saúde é diferente, é única, mas os efeitos dela na economia não são diferentes de outros grandes eventos, né? A economia para por um tempo, retrai, depois volta, mas quando a gente está vivendo a situação, a gente acha que não vai voltar, vai mudar para sempre, vai quebrar muita gente, vai demorar demais. Sim, geralmente a verdade mora no meio, né? Não é nem tudo, né, tão simples, nem tudo tão complicado, mas quando a gente está envolto num clima, seja ele de muito otimismo ou de muito pessimismo, a gente costuma ficar enviesado para esse clima, né? Então, vamos conversar sobre isso, eu vou mostrar alguns dados aqui. E falar um pouco sobre a segunda-feira, né? O que será que a gente, não a segunda em si, mas a semana que a gente pode pensar e esperar. Bom, primeiro, falar da importância aqui, ó. Cuidado com a desinformação, cuidado com pessoas irresponsáveis. Primeira coisa que eu queria falar. Seria uma matéria que, na minha opinião, foi irresponsável, publicada no site da Veja, dizendo que a Bolsa deve parar e que tem pressão da CVM para parar. A CVM já desmentiu, a matéria não cita uma fonte sequer. Eu ouvi uma fonte que não quis citar o nome, falei com um operador de mercado e tal. Na minha opinião, irresponsável, tá? A B3 já, a B3, a CVM já disse que não tem nenhuma pressão da CVM. Chegaram a falar que a CVM faz pressão para a bolsa fechar e a B3 não se pronunciou ainda, pelo menos até onde eu sei. Ele ainda faz isso num sábado, né? Que fica mais difícil da B3 se pronunciar. Bom, pode fechar? Pode acontecer da bolsa fechar? Eu já vi bolsas fecharem no mundo uma vez na vida, que foi em 2001, depois dos atentados terroristas lá de 2001. Aqui no Brasil, eu realmente não me lembro se fechou, mas eu me lembro de ficar aberto enquanto os Estados Unidos estavam fechados, a Argentina fechada, outros países fechados, e a nossa bolsa funcionando. Então eu realmente não me lembro. Se alguém se lembra dessa época, põe nos comentários aí, me ajuda. Se em algum momento a então Bovespa na época acabou fechando, suspendendo os negócios. Mas naquele momento, naquela época, eu me lembro até que eu achei que a bolsa deveria ter parado, porque como fechou a bolsa de Nova York, fechou outras bolsas no mundo, mas principalmente a de Nova York, e a gente ficava aberto, putz, era abrir e cair, porque era o único lugar onde as pessoas tinham para fazer liquidez. Então, por que bolsa não pode fechar? Por que é uma irresponsabilidade fazer uma afirmação dessa, baseado em ouvir dizer na fonte que não quer se identificar? Bolsa é liquidez das pessoas, entende? O que eu sempre falo, que na pior das hipóteses, ainda que seja com prejuízo, você vai lá, vende suas ações, seus fundos imobiliários, em 2 dias úteis o dinheiro está no bolso. Então as pessoas sabem disso, sabem que bolsa é liquidez, não é garantia de resultado positivo, não é garantia de lucro, mas bolsa é liquidez. E aí então você não pode tirar a liquidez das pessoas. Além disso, tem muitas operações estruturadas. No mercado de fundo imobiliário não tem muito, né? O mercado não tem opção, não tem venda descoberta ainda, essas coisas. Mas nos outros mercados, no mercado de ações e nos mercados de derivativos, tem muitas operações estruturadas. Tem gente que está vendido num papel, tem gente que está comprado em um, vendido em outro, e assim por diante. E aí, não é simplesmente assim que eu estou comprado num papel. Eu posso estar alavancado nessa compra, posso estar devendo dinheiro para pagar essa compra, eu posso estar devendo ativos se eu tiver vendido num papel. E aí, como é que faz? Se fecha, eu não consigo zerar minhas posições, eu não consigo encerrar as minhas estratégias. Passa quanto tempo fechado?
E quando reabre, reabre a que preço? Aí sim as pessoas podem ter quebrado, né? Vi gente nos comentários de algum desses vídeos falando, precisa aprender a operar com stop, operar com stop, né? Precisa aprender a operar com stop. Imagina se a bolsa está fechada. Não existe stop com bolsa fechada. E nessa época em que saiu uma notícia atrás da outra, se só de passar o final de semana a gente já fica vendo tanta coisa mudar, tanta notícia aparecer, e aí na segunda-feira a bolsa já abre com mais burburinho, com mais expectativa do que antes. Você imagina se passa uma semana, 10 dias fechado, no meio dessa loucura de todos os acontecimentos. Bolsa não existe só para subir. Bolsa cai também. Não é função da bolsa salvar as finanças das pessoas. É função da bolsa ser um ambiente confiável e eficiente e transparente de liquidez. Então é isso que a bolsa faz. Ela não fecha porque está caindo. Posso queimar minha língua? Pode ser que a bolsa venha fechar? Na minha opinião, só se a bolsa de Nova York fechar também. Mas é pouquíssimo provável, porque se eu estou falando da importância da B3 ficar aberta, imagina a bolsa de Nova York ficar aberta, tá certo? E lembre-se que a cada dia que passa, e com essas medidas que nos assustam, medidas drásticas, significa que a gente está mais próximo do fim, a gente está sendo mais combativo a esse problema e mais próximo, não mais distante do fim, certo? Então, a B3 não vai fechar, não tem nada dizendo que a B3 vai fechar. Na minha opinião, essa matéria foi irresponsável e isso é desinformação, ok? Cuidado com a desinformação. Mesma coisa vem acontecendo nos fundos imobiliários. E aí, muitos gestores começaram a divulgar cartas e comunicados oficiais. Então, leia essas cartas. Isso é informação. Isso é informação. Leia essas cartas para que a informação ocupe o espaço da desinformação que só atrapalha, seja em relação ao mercado financeiro, seja em relação ao coronavírus. Eu já vi muito especialista na televisão pedir para as pessoas parem de ficar ouvindo essas bobagens no WhatsApp. Parem. Você tem autoridades, tem a Organização Mundial da Saúde, tem o Ministério da Saúde, ouça as autoridades e pare de ficar ouvindo desinformação. No mercado financeiro é a mesma coisa. Os gestores perceberam que eles precisam ocupar esse espaço da desinformação. Então, na semana passada, eu já vi Kinea e RBR divulgando cartas, abrindo um pouco dos seus números, deixando tudo muito claro, e vou reforçar para os gestores, não tenham medo de dar notícia ruim, mas deem notícias, comuniquem-se para que a informação ocupe o espaço da desinformação, certo? E aí, no meio da desinformação, o que acontece? Chegam muitas dúvidas, como essas aqui, ó. O fundo pode quebrar? Se o fundo quebrar, eu vou ser obrigado a aportar? Eu já respondi isso em vídeos anteriores, então se você quiser, veja esses vídeos, mas principalmente leia as informações oficiais. E aí você vai encontrar as respostas e vai perceber que não. Tudo isso é desinformação. Vamos seguir. Olha que interessante. O que aconteceu nos últimos 15 dias? Desde o dia 9 de março até o dia 20 de março. E aí onde tem amarelo aí são pregões em que houve circuit breaker. Quem me acompanha em outras redes sociais tem visto algumas postagens que eu estou fazendo, até simulando valores investidos e olhando a volatilidade e o retorno médio. Eu já vou mostrar isso nesse vídeo também. Bom, o que eu coloquei embaixo? Desde o início de 2020, o que aconteceu com o Ibovespa? Caiu 42%, o IFIX 28,8% e o IMA B5+, que é uma carteira de tesouro IPCA com vencimento mais longo do que 5 anos, caiu 13,5%. Olha que interessante, desses 42% que o Ibovespa cai no ano, entre 26/2, que foi aquela quarta-feira de cinzas que já caiu 7%, pouco conhecido como Corona Day, antes de vir os Circuit Breakers, só da quarta-feira de cinzas até a última sexta, já foi 41%. Praticamente toda a queda se concentra nesse período. E só do dia 9, que foi o primeiro dia que a gente teve o Circuit Breaker, até o dia 20, foi 31,5%. De tudo que caiu no ano, 42%, 31,5% aconteceu nesses últimos 15 dias. Né? Olha que impressionante. O IFIX, bem parecido, 28,8% no ano, sendo 24,6% desde a quarta-feira de cinzas e 23 e 25 nesses últimos 15 dias mais agudos. E o IMA B5+, também bem parecido, mas, putz, Arthur caiu 13 e 48 aqui desde o início de 2020, como é que tem 13,90 do dia 9
ao dia 20, ele teve altas no meio do caminho. Ele teve altas no meio do caminho. Tudo muito parecido, 13,5 de queda. Por que que eu mostro isso? Para falar de diversificação. E aí, falando de diversificação, olha que interessante. Estamos falando de renda variável, ações, fundo imobiliário. Já dá para ver que fundo imobiliário caiu menos e que teve menos volatilidade. Isso não é tão claro ainda, vai ficar claro no outro gráfico. Os títulos públicos, nesse caso indexado à inflação, mas ele tem um componente pré-fixado, eles também caem nesses momentos, caíram menos, vou mostrar estudos em que em alguns períodos eles caíram mais, mas olha como é importante a gente lembrar que investimento é portfólio. E o CDI? 100% do CDI, ou muito perto disso, eu tenho, por exemplo, no Tesouro Selic, eu tenho no Conta, eu tenho em fundos como o fundo da Orama, da PI, da Rico e do BTG Pactual, aqueles que não têm taxa de administração, 100% do CDI. Sabe aquilo que não dá nada? Sabe aquilo que todo mundo falou que morreu porque a taxa de juros caiu? Olha aí, ó. Em 2020, quem tem dinheiro no CDI ganhou 0,91 contra 42 de queda de Bovespa, 28,8 do IFIX, 13,5 do IMAB5+. Não tem melhor e pior, investimento é portfólio, portfólio. Todo portfólio tem espaço para renda fixa pós-fixada. Todo portfólio tem espaço. Não é tudo lá. A menos que você esteja já aposentado, não possa correr risco nenhum, ou você, né, não precisa estar aposentado, mas por algum motivo você não pode correr risco nos próximos 2, 3 meses, mas porque também não vai ser isso que vai te multiplicar o patrimônio ou te aposentar. Mas um pouco de dinheiro na renda fixa, sempre todo mundo deve ter. Não importa, não é o fato dela, não é o fato dela render pouco, é o fato de não perder. E aí fica muito claro. Eu, como professor, eu tenho que aproveitar essas situações para dar exemplos práticos daquilo que se fala da teoria. Então, quem tem dinheiro num pós-fixado, no CDI, não perdeu. É para isso que serve a renda fixa pós-fixada. Ela não realmente, ela não faz ganhar. Ela rende muito pouco, mas ela não perde, ela não anda para trás. E isso, num portfólio, tem valor, porque ajuda, nesses momentos de crise, a segurar uma grande queda. E que mais? Outra coisa que dá para ter num portfólio, nem todo mundo concorda com isso, é um pouquinho de dólar. Como que faz para ter um pouco de dólar? A maneira mais acessível é via fundos cambiais. As corretoras distribuem fundos que podem ser investidos com valores não muito grandes, R$ 1.000, R$ 5.000. Geralmente o dólar não é um bom investimento. Ele sequer é um bom investimento, ele não gera dividendo nem renda, nada disso. E nas fases boas ele não vai te dar nada, ele vai ser a pior parte da sua carteira. Mas quando vem uma fase muito ruim, é muito comum que dê uma disparada no dólar, que todo mundo dá uma corrida para dólar, é estrangeiro que desmonta a posição. Então olha o dólar aí, ó, subindo 25% praticamente em 2020, sendo quase 20 desde da quarta de cinzas, e 8 só nesses últimos 15 dias em que Bolsa e IFIX caíram, respectivamente, 31,5% e 23,25%. Então, isso é portfólio. E eu estou falando disso porque, claro que pode ter muito mais coisa num portfólio. Eu estou usando exemplos que são acessíveis a todo mundo que está assistindo aqui. Dá para ter Ibovespa, dá para ter fundos imobiliários, dá para ter títulos públicos, dá para ter um fundo cambial e, obviamente, CDI, né, taxa, uma renda fixa pós-fixada, todo mundo consegue, principalmente via Tesouro Selic. Então, reforçando a importância de que investimento é portfólio. Agora, quanto de cada um você vai ter nesse seu portfólio? Aí, vou repetir outra coisa que eu sempre falo: portfólio é perfil. Investimento é portfólio e portfólio é perfil. Saiba o seu perfil e você vai saber dosar quanto de cada um vai no seu portfólio. Só isso que tem que, que tem que ter no seu portfólio? Eu diria que com isso você começa a ter um portfólio bem diversificado. Dá para ter, inclusive, já de cara, qualquer um consegue colocar via ETFs do S&P 500 também investimento lá fora, nos Estados Unidos, que vai compor bem um portfólio. Dá para ter mais coisa? Tá, se você é um cara mais sofisticado, se você tem mais dinheiro, mas no geral, além de investimento ser portfólio ser perfil, investimento não precisa ser complicado, não precisa de muita estrutura. O simples, o arroz com feijão é muito eficiente no longo prazo, tá? Então, de uma vez por todas, chega desse papo de que é a ação que tem que investir, não é fundo imobiliário, a renda fixa morreu, não sei o quê. É portfólio, é portfólio.
Há quanto tempo eu falo de fundo imobiliário? Uma vez eu falei mal de outros investimentos. Eu tenho um portfólio de investimentos, que as pessoas devem ter um portfólio. E agora, nessa situação, fica muito claro o quanto um portfólio é eficiente e ajuda a atravessar períodos de crise. E nos períodos bons? Nos períodos bons, o que está caindo contribui para subir, e o que está subindo agora não vai muito bem. Maravilha, mas no final das contas, lá na última linha desse portfólio, o patrimônio vai evoluindo. E aí, quando vem a crise, né, que é a hora de andar forte para trás, que não tem portfólio, devolve um monte de valor, a gente vai ver em gráfico já já, quem tem portfólio aguenta mais a pancada, devolve menos valor, sobrevive a esses grandes momentos difíceis e continua na sua jornada de construir patrimônio. É isso. Vamos seguir. Estou vendo que eu estou falando demais aqui, esse vídeo vai ficar longo. Ó, um exemplo. O que 10 mil reais, hipoteticamente, se eu pudesse pegar 10 mil reais e comprar nas ações do Ibovespa, nos mesmos fundos do IFIX, nos mesmos títulos do IMAB5+, isso até seria possível via ETF, né? No Ibovespa e no IMAB5+, tem ETF, não tem ainda de fundo imobiliário, mas hipoteticamente, se eu tivesse comprado 10 mil reais exatamente nas mesmas composições, tá? Um dia antes de começar toda essa fase mais crítica, então no dia 6 de março. O que teria acontecido ao final, no dia 20 de março? 10 mil reais em títulos públicos lá, em Tesouro IPCA, né? Mas só que na carteira do IMAB5+. 10 mil se transformaram em 8.609,95. 10 mil em fundos imobiliários se transformaram em 7.674,80. 10 mil em ações em 6.844,04. Significa que fundo imobiliário é melhor do que ação? Não, significa que fundo imobiliário é diferente de ação, não tem exatamente o mesmo comportamento, não cai na mesma magnitude, e isso mostra que fundo imobiliário compõe bem um portfólio de ações, certo? As NTNBs, a mesma coisa. Eu vou mostrar um estudo daqui a pouco, feito num período mais longo, em que os fundos imobiliários tiveram menos volatilidade do que as NTNBs. Mas aqui, só de ver, a volatilidade não é o quanto subiu ou o quanto caiu, é o quanto subiu e desceu de um dia para o outro, ou durante o dia, isso é volatilidade. Se você olhar essa linha verde, que é das NTNBs, você vai perceber movimentos muito menos bruscos, mais estáveis do que o do Ibovespa ou do que o do IFIX. Então a volatilidade tem sido menor das NTNBs nessa crise específica, tá? Vou passar adiante, vamos ver um outro slide aqui. Esse é interessante, deixa eu sair da tela, senão você não consegue ver direito. Esse é interessante, é um estudo da média, o retorno ajustado pelo risco, tá? A média e o desvio padrão, risco de mercado medido pelo desvio padrão. Então, quanto mais para cima nesse gráfico, quanto mais para cima uma bolinha esteja, maior é o retorno. E aqui nesse caso, todos os retornos estão sendo negativos nesse período de 9 a 20 do 3. Depois, desculpe, falei errado. Quanto mais para cima tiver a bolinha, quanto mais para cima tiver a bolinha no gráfico, maior é o retorno. E quanto mais à esquerda ela estiver, menor é o risco, menor é a volatilidade. Então, ao contrário, quanto mais à direita, mais risco, quanto mais para baixo, menos retorno. E aí, o que a gente enxerga? Isso é diário, tá? Média diária e desvio padrão diário. O IMAB5+, aqui, ó, caindo em média 1,5% ao dia. Em média, não é todo dia que caiu, isso é uma média desse período. E a volatilidade média dele, 4,62, bolinha verde, uma B5+. O IFIX, tendo um retorno médio de menos 2,65 por dia e uma volatilidade média de 5,12. E o Ibovespa, bolinha azul, tendo um retorno médio de menos 3,79 por dia e uma volatilidade média de 10,19 por dia. Então veja que, mesmo nesse cenário, os fundos imobiliários têm mantido metade da volatilidade das ações, o que é importante, daquilo que eu estava dizendo, não de falar que fundo imobiliário é melhor ou pior, mas é importante por ver o quanto ele contribui num portfólio, na composição de um portfólio. Metade da volatilidade, isso sem comprometer muito o retorno, tá? Isso mostra qualidade de portfólio quando você, que já investe em ações, inclui fundo imobiliário.
E para quem já tem títulos públicos, o que eu gosto de comparar nesse quadro, assim, fundo imobiliário não é renda fixa, são outros riscos, muito mais arriscado e tal, mas percebe que, como eu sempre falo, quem vai começar no investimento em renda variável, comece por fundo imobiliário. Porque se você já tem um tesouro IPCA de prazo longo, você já está habituado com uma volatilidade muito parecida com a dos fundos imobiliários, com a do IFIX, tá? Vou continuar aqui. Deixa eu sair da tela para você enxergar melhor. Isso aqui, então, é o mesmo gráfico que eu te mostrei agora, só que aquele preto eu estava mostrando simplesmente o período de 9 a 20 de março. E nesse aqui, o que a gente tem é desde o início do IFIX até agosto de 2019, a última vez que eu tinha atualizado. Prometo que eu atualizo isso para um próximo vídeo, tá? O mesmo gráfico, mesmo estudo, só que com outros índices de bolsa também, IMOB, SMOL, IDIV e tudo mais. Bom, aqui ó, o IFIX no período ele rendeu mais do que todos os outros, com uma volatilidade muito menor do que todos os outros. Só que estatisticamente falando, não tinha diferença entre os retornos, entre as médias. Essa diferença é só econômica. Se eu igualar então os retornos do Ibovespa e do IFIX, ainda assim, ó, novamente, a volatilidade foi praticamente metade da volatilidade da bolsa. Ó. Volatilidade do IFIX nesse período todo foi 2,7, aqui eu estou falando ao mês, tá? E da bolsa 5,7. Então, praticamente metade. O comportamento nesse momento aqui de muita volatilidade, de uma crise extrema, tem sido bem aderente ao comportamento histórico, ok? Outro gráfico para a gente dar uma olhada, nesse aqui, deixa eu sair da tela para você ver melhor. Nesse aqui, eu comparei, no mesmo período, desde 2011 até agosto ou setembro de 2019, mais ou menos, está escrito aqui, já te falo, até agosto de 2019, a volatilidade dos fundos imobiliários com índices de renda fixa. Se habitue se você não conhece esses índices, tá? IRFM, IRFM1+, IMA B5, IMA B5+, IMA B, e aí os fundos imobiliários, que são ativos de renda variável, então se espera que eles tenham volatilidade maior, né, do que os de renda fixa. No entanto, ele teve volatilidade menor, ó, do que o IMA B5+. Percebeu por que eu estou comparando dia após dia nessa crise maluca os fundos imobiliários com o IMA B5+? Estou observando se esse comportamento histórico se repete nesse momento. Não tem se repetido, agora a gente está vendo que os fundos imobiliários estão com uma volatilidade ó, um pouquinho maior do que a do IMAB, mas em relação ao estudo com o Ibovespa, com índice de ações, tem sido consistente o comportamento. Então isso é importante, a gente vai analisando, vai vendo para aprender a pensar cada vez melhor em portfólios, entendeu? A pensar melhor a composição de cada classe de ativo em um portfólio. Vamos andar aqui, ó. Ah, legal. Bom, eu tenho falado vou falar mais sobre essa questão de oportunidades e tal, segura um pouco a onda em relação a isso, mas eu tenho falado em alguns vídeos, ó, abre o olho, não é só fundo imobiliário que tem oportunidade. Olha no caso aqui, ó, Tesouro IPCA 2035, um pouco antes dessa fase, dessa crise, quem comprava, estava comprando para receber IPCA mais 3,07. Agora você já compra para receber IPCA mais 4,6 ao ano. Então isso também é oportunidade, e na renda fixa, num título com o menor risco de crédito do Brasil, né? Só que tem outros riscos, o vencimento é longo, a volatilidade a gente viu que não é pequena e o retorno não aumenta se não vier acompanhado de mais risco. Então o governo está ajudando as pessoas, ainda bem que está ajudando, está abrindo o cofre, conseguiu medidas que permitam não cumprir o teto de gastos temporariamente e tal, ou seja, a situação fiscal do governo vai piorar. Então, o risco do governo dar um calote, que é muito pequeno, mas agora ele é muito pequeno um pouquinho mais, tá? É muito pouco, mas aumentou esse risco. Se aumentou esse risco, tem que aumentar o retorno. É sempre assim. A gente não consegue grandes retornos enquanto está tudo muito bem, enquanto todo mundo acha que tudo vai ser sempre bem, certo? Agora o risco aumentou. Tem oportunidade na renda fixa? Tem, mas também com mais risco. Vamos lá, vamos ver outros gráficos. Estou vendo que vou falar pra caramba nesse vídeo. Ah, olha que legal. Vou sair da tela para você enxergar bem, depois eu volto aqui. Ó. Isso é o IFIX histórico desde o começo. E aí vamos dar uma olhada no que vem acontecendo esse ano e comparar com o ano passado. Ó.
36% de alta em 2019, essa barra verde que você está vendo aí no canto direito do gráfico. Aí vem 2020 e já caiu 28,8, praticamente vou arredondar para 30. Então tinha subido para caramba, eu até acredito que muita coisa tinha subido demais, que alguns fundos estavam caros, e agora cai em 30%. Então veja que essa queda, comparado com a última alta, também não é uma queda assim ainda tão expressiva. Cuidado com essa euforia de que eu tenho que sair comprando porque está tudo muito barato, não é bem assim. E desde o dia 21/2, essa queda é desses 28,8, desde o dia 21, melhor dizendo, desde o dia 26, tá? Está escrito 21, mas a ideia é que reflita desde o dia 26, que é a quarta-feira de cinzas, 24,6 de queda. Bom, esse gráfico está aqui por alguns motivos. O primeiro é para te mostrar que outras quedas aconteceram no passado e que os mercados vão se recuperando à medida que as crises passam. E elas passam. O que mais? Isso aqui é o mesmo gráfico, só que agora ajustado pela inflação. O IFIX ajustado pela inflação. Foi pequena a inflação do período, não deu tanta diferença assim, mas olha que legal isso, ó. Com toda essa queda, o IFIX está agora em pontuação semelhante à de outubro de 2018. Outubro de 2018. Então, calma, porque olha, tinha tido uma queda grande em 2018, que foi a greve dos caminhoneiros. Ela parece pequena em perspectiva agora no gráfico, mas se eu pegasse um gráfico daquela época de 2018, ela ia se mostrar tão grande, né, do quanto essa. Foi uma queda de mais de 20% em maio de 2018. E aí, o que se falava na época? Calma, tranquilidade, porque as crises passam. Sim, as crises passaram, veio um período de alta, mais de um ano de alta, depois vem uma queda, isso vai se repetindo, o mercado volta, não sei quando, não sei em que velocidade, não precisa necessariamente voltar aos patamares que estavam, não precisa, ninguém é obrigado, o mercado não é obrigado a te devolver uma compra feita no passado, a um preço de passado, tá? Mas é claro para você que ainda está muito preocupado, fica tranquilo que esses movimentos acontecem, mas eles passam também. Agora vamos fazer uma outra análise aqui com outro gráfico. Ó. Isso eu divulguei bastante, então para quem ainda está muito preocupado, divulguei no Instagram e quis trazer aqui para o YouTube. Dá uma olhada no Coliseu, ó. Tá um lugar lindo, né? Essa foto fui eu que tirei, eu tenho um orgulho dessa foto, mas foi sorte, porque eu não sou bom fotógrafo assim, não. A quantas crises, pestes e pandemias esse imóvel já resistiu? Os imóveis dos seus fundos imobiliários permanecerão existindo e eles têm valor hoje. Deixa eu sair da tela aqui que eu estou te atrapalhando. Ó. E eles têm valor hoje, independente do quanto eles geram de renda. As crises passam, os negócios mudam e os imóveis ficam. O Coliseu, agora eu vou voltar aqui para falar com você. O Coliseu eu achei um ótimo exemplo, porque ele foi construído para ser um estádio, para ser uma arena, né? E hoje ele gera muita renda sendo um museu para visitação. Vê como é um imóvel de centenas e centenas de anos, como ele é patrimônio, ele está lá, o uso muda, as crises vêm, putz, agora é um absurdo, ninguém mais vai assistir pessoas se digladiando num estádio e sendo comidas vivas por animais, isso é um absurdo, não se faz mais. Tá bom, e agora? O Coliseu faliu e nunca mais vai gerar renda? Você vai lá e muda o uso do imóvel, os tempos mudam, os usos mudam, mas o imóvel está lá, tem sempre capacidade de gerar valor, ele precisa se adaptar, fazer uma reforma, coisa assim, mas ele volta a encontrar a sua vocação, como eu sempre digo, tá? E o imóvel é patrimônio, quando você investe em fundo imobiliário, é patrimônio que você tem. Então, vou mostrar uma outra postagem que eu fiz durante essa semana. Olha lá, ó. Patrimônio com renda, patrimônio com pouca renda, patrimônio e nada de renda. Mesmo que a renda diminua ou vá a zero temporariamente, entenda isso, a renda do Coliseu já foi a zero em alguns períodos. Deve estar a zero agora, porque não tem ninguém visitando. Ela vai a zero, que seja temporariamente. Depois ela volta. O patrimônio permanece lá. Lembre-se disso e mantenha sua calma, porque quando você compra fundo imobiliário de tijolo, você comprou patrimônio. A renda é consequência do patrimônio. E um dia a renda vai voltar a crescer. Alguns, importante a gente falar isso, ó, nem todos ficarão sem renda, nem todos diminuirão a renda, e o patrimônio vai seguir tendo valor. Tá?
Tá? Não acho que todo mundo vai parar de pagar aluguel, porque não é assim, não é assim. Pensa, por exemplo, eu tô lembrando, não vou falar o nome do fundo, porque eu não quero que isso pareça recomendação, isso é só um exemplo claro, típico da situação que a gente está passando. Alguns fundos imobiliários que têm imóveis locados para aquela empresa francesa chamada Air Liquide. O que ela faz? Oxigênio lá para vender para o hospital. Você acha que essa empresa está faturando pouco? Que essa empresa está indo mal? Percebe como não é todo mundo que vai ter dificuldade de pagar aluguel e que vai ter que renegociar, pedir waiver, coisa assim? Não é todo mundo. Alguns vão pedir, outros não vão conseguir pagar e vão quebrar e assim vai. Daqui a pouco a situação se normaliza, mas o seu patrimônio continua lá, intocado, e ele vai te gerar, além dele ter valor hoje, ele vai voltar a te gerar renda em algum momento no futuro. Bom, tem oportunidade, olha que interessante esse gráfico aqui, foi publicado pelo Einar, que é lá da Economática, eu gosto muito dele, parabéns, obrigado por esse trabalho. Ele mostra aqui ó, a mediana do preço sobre valor patrimonial dos fundos imobiliários, que vem caindo né, por causa da crise, por causa desse período de crise. Então, esse gráfico não é de preço, é da relação preço sobre valor patrimonial. Em dezembro de 19, em média, estava 1,18, ele faz de um jeito lá diferente, tá? Ele tem uma... Primeiro que ele está usando mediana, não é nem média, e ele faz de um jeito composto, vendo quanto foi feito de emissão ao longo do tempo, enfim. Estava aqui 1,18 em 12 de 2019. Agora, em 19 do 3, na mediana, está 0,80. Significa que alguns caíram muito, outros caíram pouco, outros talvez nem tenham caído de 1. 0,80. Tem oportunidade nesse cenário? Então, vamos fazer algumas análises aqui. Primeiro, a análise do preço sobre o valor patrimonial, ela não mudou. Ela não é a única análise, não é só isso que te faz tomar decisão, mas é uma análise que eu sempre achei válida e para quem na época da alta achava que isso não era importante, agora percebe novamente que sim, ela era importante. Mas ela não é a única análise, evidentemente que ela tem imperfeições. A interpretação dela difere em cada segmento, né? Fundo de papel é diferente de fundo de tijolo, fundo de shopping é diferente de fundo de tijolo que tenha contrato atípico e assim por diante. O VP do tijolo tende a diminuir um pouco. Concorda que o valor patrimonial dos imóveis, depois dessa crise toda, tende a diminuir um pouquinho? Talvez você discorde, não tem problema nenhum. Eu acho que tende a diminuir um pouco. Então, se está 0,80, tem 20% em média, e 20% de desconto em relação ao valor patrimonial da última vez que foi analisado, começo desse ano, finzinho do ano passado. O que você acha? Que já é uma diferença substancial, mesmo se você estiver pessimista e achar que vai desvalorizar o valor dos imóveis? Quanto que você acha que cai? 10, 15, 20? Se você acha que cai 10, então, se já desvalorizou 20, tem uma margem aí para você acreditar que há oportunidade de compra, mesmo que você esteja errado nos 10, que seja uma desvalorização de 15, você ainda estaria aproveitando para comprar barato. Não, Arthur, eu acho que deve cair mais do que isso, que deve cair uns 30. Então, na sua opinião, ainda nem é oportunidade de entrada. Mas olha que legal como um estudo desse pode nos ajudar. O valor patrimonial do FOF, ele está sempre atualizado, ele muda todos os dias, porque o valor patrimonial dele é o valor de mercado dos fundos que ele mesmo investe. E nesse período de volatilidade, fica uma loucura. O valor patrimonial da abertura dele, que é quanto fechou os fundos no dia anterior, não vai ser o mesmo do final do dia, né? Nunca é, mas em condições normais a variação disso é pequena. Agora a variação está tão grande que também é difícil simplesmente tomar decisão sobre valor patrimonial. E o de papel, mesma coisa, muda todo dia. A gente não enxerga com clareza a mudança de preço desses CRIs, mas eles mudam bastante de preço, assim como aquelas NTNBs, o Tesouro IPCA muda de preço, um CRI pré-fixado, ou que seja IPCA mais alguma coisa, também vai mudar de preço, tá? Então, uma análise legal aqui que eu quis trazer, que foi feita pelo próprio Einar da Economática, não fui eu que fiz. Vamos andar! Então, ó, tem oportunidades? Sim, sempre tem oportunidades. Mesmo na época do mercado em alta, tem oportunidade. Não é tudo que sobe ao mesmo tempo, não é tudo que fica caro ao mesmo tempo. Mas não são as oportunidades do século, nem as oportunidades da sua vida. Não entra nessa paranoia. Essa crise vai passar, outras crises virão e passarão novamente. Então, ó, que interessante aqui, ó. Eu falei agora há pouco que os preços agora estão no mesmo patamar de outubro de 2018. Em outubro de 2018, alguém te falava que era a oportunidade do século? Ou que era a oportunidade da sua vida?
Pelo que eu sei, de 2018 para 2020 não mudou o século. E está aí novamente nos mesmos preços. Então isso mostra duas coisas. Para quem está muito preocupado, ainda desesperado, fica tranquilo, porque as crises passam, os preços retomam, a vida toma o seu rumo normal. E para quem está numa afobação, achando que, nossa, mas eu preciso comprar, não é possível que eu não vou comprar nada, relaxa, que não é assim também, não tem esse papo de oportunidade da vida, oportunidade do século. Mantenha seu planejamento, quer ver, ó? Vou continuar aqui, ó. Tem oportunidades, sim, mas não desbalanceie o seu portfólio. No começo desse vídeo ficou muito claro a importância de ter um portfólio bem balanceado. Não abra mão de liquidez de jeito nenhum, não use sua reserva de emergência. Troque de posições, se for o caso, se você quer muito aproveitar um fundo A, B, C, ou um tesouro IPCA, ou uma ação que caiu muito, e você não quer desbalancear o seu patrimônio, então troca de posição. Vende um fundo que caiu pouco para comprar outro que caiu muito, não precisa vender tudo, vende uma parte. Faça isso sempre devagar, aos poucos, dia após dia. Não é porque fechou em alta na sexta passada que vai abrir em alta na segunda-feira que vem, tá? E se for para pôr dinheiro novo, só que se for o dinheiro que esteja sobrando, mas não vai desbalancear o seu portfólio. Quanto que você quer ter de renda variável no portfólio? 30, 40, 50, 60? Eu não sei, isso depende do seu perfil. Mas não vai desbalancear. Você fala, não, Arthur, é que eu vou aproveitar, porque é oportunidade da vida, oportunidade do século. Eu preciso comprar agora. Aí você vai lá, nessa, e começa a colocar muita renda variável no seu portfólio, fica 90-10 de renda variável. E quem disse que a queda acabou? Daqui a pouco cai muito mais, e aí, olha, você desbalanceou e vai demorar muito tempo para conseguir retomar o balanceamento do seu portfólio. E é possível que chegue uma hora que você fale assim, não é possível, não aguento mais, aí você vai lá e vende com prejuízo a renda variável, só para colocar mais dinheiro na renda fixa e parar de ter essa angústia de ver desvalorizar. Tá? As coisas passam, sim, elas vão passar, mas eu não posso te dizer que ela vai passar na segunda-feira, que já é o fundo do poço. Ninguém pode afirmar uma coisa dessa. Então vai devagar, não fuja muito do seu planejamento. Reinvista os seus rendimentos, faça o seu aporte regular, aquele que você sempre faz, pode fazer, e faça uma outra troca de posição se você acha muito que precisa aproveitar um outro preço. Mas devagar, não entre nessa paranoia de que é a grande oportunidade da sua vida, porque não é. Outras virão. Bom, para a gente terminar, senão eu não paro de falar nunca mais. Tenha cautela, vou reforçar, fuja da desinformação, tanto em relação ao coronavírus, quanto em relação ao mercado financeiro, tá? Coloquei isso aqui de novo só para lembrar, últimas 2 segundas-feiras teve Circuit Breaker, o que isso significa? Nada, significa nada. Não quer dizer que segunda-feira vai ter de novo. Deu uma aqui de Schmidt, lá, de Tadeu Schmidt. Não significa nada. Não significa que segunda vai ter de novo. Espero que não, espero que a gente não veja mais circuit breakers. Porém, não é porque o IFIX fechou em alta na sexta passada que ele não vai cair na próxima segunda. Tá? Só isso que eu quis te mostrar. Assim. Não tem correlação, não tem nada. Um dia anterior eu não expliquei nada o dia seguinte. No entanto, há quem fale em psicologia econômica, em finanças comportamentais, que durante o fim de semana, ainda mais num período desse, é tanta notícia, que as segundas-feiras acabam abrindo muito carregadas, tá? E comum que tenham movimentos bastante voláteis na segunda-feira. Por enquanto, a gente ainda está vendo só notícia ruim, aumento de morte, muita especulação, muita desinformação. Tem um outro maluco responsável falando em 1 milhão de mortes no Brasil, mas não tem 1 milhão de infectados no mundo. Como que vai ter 1 milhão de mortes no Brasil? Sabe, se você é inteligente o bastante para perceber que o presidente falar que uma gripezinha é um absurdo, seja inteligente o bastante para perceber que alguém falar de 1 milhão de mortos, sendo que não tem nem 1 milhão de infectados no mundo, é uma besteira, um absurdo tão grande quanto. E não fique disseminando essa desinformação. Ouça o Ministério da Saúde, isso é informação, certo? Nesse período, a gente ainda tá vendo muito pessimismo, porque as coisas estão piorando. Vai chegar uma segunda-feira que vai começar a vir notícia boa, e a bolsa abre explodindo para cima, e assim vai. Então vai com calma, vai devagar, ninguém sabe se os mercados já acalmaram ou não, a gente vai saber depois que passa, tá? Bom, vou encerrar por aqui. Falei bastante, espero ter te ajudado, trouxe bastante número, bastante informação. Claro que tem um monte das minhas opiniões aqui, mas é importante embasar sempre que possível com dados, tá? Vai devagar, vai tranquilo, que as coisas se resolvem. Para terminar, fique em casa,
faça a sua parte, é muito, muito importante que a gente fique em casa. A gente tem uma grande oportunidade aqui no Brasil de não deixar que as coisas se repitam e que os piores cenários que a gente está vendo em outros países aconteçam aqui no Brasil. Então, colabora, fique em casa o máximo possível, não é exagero, é a melhor coisa que a gente tem a fazer. Veja como é simples, basta ficar em casa e a gente ajuda muito a todas as pessoas, ao país inteiro, a sair dessa situação, correto? Muito obrigado pelo seu tempo. Manda aí seus comentários, o que você queria entender, o que eu poderia te ajudar em outros vídeos, pode ser sobre outros assuntos. Me fala se ajudou, se você entendeu melhor a situação. Eu, de fato, tenho pouco tempo para responder todos os comentários, mas eu gosto muito de ver, tem me ajudado bastante a me balizar, e também é um retorno legal quando as pessoas falam, putz, valeu, o vídeo foi bom, me ajudou. Claro que é um carinho também quando eu vejo uma resposta dessa. Obrigado, grande abraço, até o próximo vídeo. Ó, fique em casa, hein? Até mais.